Que a paz de Cristo esteja convosco, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica, uma mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas. O texto bíblico se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13, que está escrito: Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pães dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que haviam comido. Eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: princípios fundamentais para uma vida próspera. Uma definição da palavra prosperidade é a condição de estar bem de vida. Em João, no capítulo 6, especificamente do versículo 1 ao versículo 15, está registrado o relato da primeira multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. Segundo a narrativa de João, Jesus partiu com seus discípulos para outra banda do mar da Galileia, ou mar de Junco, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. E grande multidão o seguiam, porque viam os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, que era uma festa em que os judeus comemoravam a libertação de seus antepassados da escravidão do Egito, estava próxima. E Jesus, vendo uma grande multidão, ele diz a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Jesus estava experimentando Filipe, pois o mestre já sabia o que fazer. Filipe então responde a Jesus que 200 denários de pão não seria suficiente
para alimentar aquela grande multidão, porque em algumas traduções bíblicas está escrito denário e não dinheiro. André então toma a palavra e diz que havia ali um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Porém, o próprio André, irmão de Pedro, ele diz: mas que é isto para tantos? O denário era uma moeda romana de prata. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho. O denário tinha o mesmo valor da dracma ou do darico, que era uma moeda grega de prata. Então Filipe estava respondendo a Jesus que 200 dias trabalhados não seriam o suficiente para comprar pães para alimentar aquela grande multidão que o seguiam. Jesus diz aos discípulos para que mande os homens se assentarem. Havia muita relva naquele lugar, ou seja, uma erva rasteira. Eram só os homens, em número de quase 5.000, fora as mulheres e fora as crianças. Jesus tomou os pães, ou seja, 5 pães de cevada, e ele deu graças ao Pai, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E assim fez também Jesus com os 2 peixinhos. Os que seguiam Jesus e os discípulos saciaram sua fome. E quando já estavam saciados, Jesus diz aos discípulos para recolherem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A sobra encheu 12 cestos de pedaço de pães. Os homens, vendo o milagre que Jesus tinha feito, eles diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O tema desta mensagem é princípios fundamentais para uma vida próspera. E quais são esses princípios? Eles serão extraídos do capítulo 6 de João, do versículo 1 ao versículo 13. O primeiro princípio está em João capítulo 6, versículo 8 e versículo 9, a parte A, que está escrito: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Qual é o primeiro princípio fundamental para uma vida próspera? O primeiro princípio é não ser egoísta. Se esse rapaz retivesse o seu lanchinho, e se esse rapaz não entregasse o seu lanche nas mãos dos discípulos, para que pudesse entregar nas mãos de Jesus, e o milagre pudesse acontecer e alimentar aquela grande multidão, então esse menino, ele não foi egoísta. O egoísmo é uma característica ou condição da pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal, mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém. O egoísmo é pecado. O egoísta peca, pois ele busca excessivamente a realização de seus desejos, empenhando sua vida para satisfazer os seus próprios interesses, sem considerar os de Deus ou os dos outros. As atitudes egoístas revelam vícios associados, como a ganância, quer sempre mais e mais para si. O orgulho exalta a si próprio. A ostentação transparece algo que não é. A cobiça
quer sempre o melhor em detrimento dos outros. A falsidade, ele engana a si mesmo e aos outros. A pretensão, todos devem servir e ceder os seus interesses. E por fim, a idolatria, faz de si mesmo o seu Deus, e aquilo que ele possui faz também o seu Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, está escrito: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, está escrito: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quem é generoso, segundo a Bíblia Sagrada, prosperará. Vejamos o que está escrito em Provérbios, no capítulo 11, versículo 25. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O segundo mandamento é que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Está em Marcos capítulo 12, versículo 31. Irmãos, se queremos ser prósperos, não sejamos egoístas. Se compadeça da necessidade do próximo e, se possível, ajude-os. Quem ajuda o necessitado, empresta a Deus e Ele lhe dará o pago. Veja o que está escrito em Provérbios, no capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Portanto, o primeiro princípio fundamental para uma vida próspera é não sermos egoístas. Segundo princípio fundamental para uma vida próspera, ainda no versículo 9 de João capítulo 6, está escrito assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Qual é o segundo princípio fundamental para uma vida próspera? Entregue o pouco que você possui nas mãos de Jesus. Em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4, a viúva lança na arca do tesouro 2 moedas. Tudo que ela tinha, ela lançou na arca do tesouro, enquanto os demais davam o que sobejavam. Jesus, ao olhar aquela cena, Jesus diz aos seus discípulos que de todos aqueles que lançavam a sua oferta na arca do tesouro, a mulher viúva foi a que mais deu, porque ela deu todo o seu sustento. A prosperidade se inicia através do pouco. Nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos alimentou mais de 5.000 pessoas. Aquilo que é pouco para você pode ser o suficiente para quem nada tem. O pouco compartilhado torna-se muito, o muito retido torna-se nada. O pouco em nós se torna muito quando nós colocamos em Deus. A questão é que muitos são infiéis no pouco, porém no muito serão infiéis também. Examinem Lucas capítulo 16, versículo 10. Em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 11 ao 16, a viúva de Sarepta só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e seu filho comerem. E após isso, eles iriam morrer. Não chovia, a terra não produzia, mas ela creu na palavra do profeta Elias e lhe entregou o pouco que tinha. E ela prosperou, multiplicou o pouco que possuía por muitos dias. Queridos ouvintes da palavra do Senhor,
se você retém a semente e não a lança no solo, ela não crescerá e não frutificará. Com Jesus, o pouco se transforma em muito. Faça como o rapaz da narrativa de João. Entregue o pouco que você possui nas mãos de Jesus e serás prósperos. Terceiro princípio fundamental para uma vida próspera está em João capítulo 6, versículo 10, a parte A, que está escrito: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. O terceiro princípio fundamental para uma vida próspera é ter organização. Desorganização não combina com prosperidade. Falta de ordem, desarrumação, desordem não combina com prosperidade. Jesus ordena aos discípulos para organizar o lugar, colocar todos os homens assentados. Uma definição da palavra organização é a ação ou efeito de organizar, o ato ou resultado de se organizar. Se houver uma bagunça, uma desordem em seu comércio, ou em sua empresa, ou em sua casa, em suas finanças, e assim sucessivamente, não é possível serem prósperos. Existem pessoas que são muito desorganizadas. Examine em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é um Deus desorganizado. Sua obra precisa ter ordem, senão não prospera, senão não cresce. A desorganização precede a ruína, assim como a ociosidade a desgraça. A correria é a desculpa do desorganizado. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, ou você se sacrifica para organizar a sua vida, ou fica sacrificando sua vida desorganizada. Organização faz com que evitemos cansaços e movimentos desnecessários, além de evitar aborrecimentos e outros desgastes. Além disso, o primeiro passo para melhorar nossa capacidade de memorização é justamente a disposição de levar uma vida mais organizada. Organização é um hábito que a gente constrói, mas para isso é preciso dar o primeiro passo. Irmãos, se queremos ser prósperos na vida, sejamos organizados. Esse é o terceiro princípio fundamental para uma vida próspera. Quarto princípio fundamental para se ter uma vida próspera está em João capítulo 6, versículo 11, a parte A, que está escrito: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. O quarto princípio fundamental para uma vida próspera é sermos agradecidos a Deus. Definição da palavra graça, sem a letra S, no singular e não no plural. É oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém. Também é aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custos. Agora a definição da palavra graças, no plural, com S no final, é ação de agradecer, reconhecimento, um obrigado. Ou seja, Jesus reconheceu que aquele milagre o Pai realizou através do Filho para alimentar aquela grande multidão que ali estava. Existem pessoas que só murmuram, vivem reclamando da vida, não agradecem a Deus pelo que têm. Jesus orou e agradeceu ao Pai pelo pouco que tinha, e um grande milagre aconteceu. Pessoas que reclamam do salário. Tem
Tem pessoas desempregadas, reclamam da casa. Tem pessoas morando nas ruas, morando debaixo de pontes, debaixo de marquises, reclamam do alimento. Tem pessoas passando fome, reclamam de uma dor de cabeça. Tem pessoas com câncer, tem pessoas com AIDS, tem pessoas que estão em estado terminal nos hospitais, pessoas que perderam seus entes queridos. Não estou dizendo que a sua dor de cabeça seja algo insignificante, mas existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu e você. Agradeça a Deus pelo pouco e Ele te colocará no muito. Irmãos, não se esqueça que existem milhares de pessoas por aí pedindo a Deus para terem uma vida igual à sua. Sejam agradecidos pelo pouco que você tem, querido ouvinte. Não necessariamente precisamos ser prósperos para sermos agradecidos. O quinto princípio fundamental para uma vida próspera está em João capítulo 6, versículo 12, que está escrito: E quando estávamos saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. O quinto princípio fundamental para uma vida próspera é: evite o desperdício. Definição da palavra desperdício: é o ato ou efeito de desperdiçar, esbanjamento, ato de gastar em excesso. Desperdício não é compatível com prosperidade. Existem pessoas que outrora eram prósperas, porém por causa do desperdício ficaram pobres. Em Lucas capítulo 15, no versículo 14, nos fala sobre o filho gastador, o filho esbanjador, ou seja, o filho pródigo. Ele dissipou a parte que lhe era por direito da fazenda de seu pai com meretrizes, e foi comer alfarrobas com os porcos, comida de porcos e de pessoas pobres daquela época. Por causa de desperdiçar, ele voltou para a casa de seu pai, porque gastou tudo que tinha. Há pessoas que gastam desordenadamente, compram roupas, sapatos novos e no guarda-roupa há roupas que ainda nem usaram. Trocam de carro todo ano para ostentar, trocam os móveis de sua casa sem necessidade. Todos os dias, sobras de comida vão para o lixo. Pessoas que não podem ter dinheiro gastam tudo em apenas um dia. Vamos aprender com José no Egito. 7 anos de fartura, 7 anos de abundância, ele ajuntou no celeiro. Para os 7 anos de fome, eles não padecerem necessidade e não morrerem de fome. Está lá em Gênesis, capítulo 41, do versículo 29 ao versículo 36. Jesus disse aos discípulos para recolher a sobra, para que nada se perca. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 9, está escrito: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O país está atravessando momentos difíceis, em que muitas famílias padecem necessidades, fome, desemprego. Então não é tempo de desperdiçarmos. O desperdiçador empobrece iminentemente. Conclusão da mensagem: princípios fundamentais para uma vida próspera. Primeiro, não seja egoísta. Segundo, coloque o pouco que tem nas mãos de Jesus. Terceiro, seja organizado. Quarto, agradeça a Deus pelo pouco que tem. E quinto, evite o desperdício. Guarde esses princípios em seu coração e pratique-os.
e sua vida será próspera. E não estou falando apenas de prosperidade financeira, mas que todas as demais áreas de sua vida sejam prósperas. Fiquem na paz de Cristo.